Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar sobre o Grêmio com este sorriso de felicidade. Faz a pose, porque o Grêmio ganhou com o hat-trick de Carlos Vinícius e eu vou contar para vocês como é que foi que eu acompanhei o jogo, bom, o que deu para acompanhar, o que eu vi um pouquinho dessa partida e, enfim, alguns comentários por aqui. Sempre lembrando que falo do Grêmio aqui no canal, neste quadro De Olho no Grêmio. Sempre digo, não sou setorista do Grêmio, não estou no dia a dia do clube, então acompanho muito mais como torcedora do que como analista, mas como acompanho o mundo do futebol há bastante tempo, como acompanho o Grêmio, dou os meus pitacos por aqui, espero que vocês gostem. Antes de mais nada, se estão por aqui, se inscrevam no canal, o objetivo é chegar a 150 mil inscritos por aqui, deixa o like, comentários, e se você é gremista, já avisa geral aí que pelo menos cada 2 semanas eu tento, às vezes eu consigo mais, dependendo da minha rotina por aqui. Tô aqui para falar de Grêmio, então você gremista sempre muito bem-vindo por aqui, já comenta aí a bandeirinha da Estônia. Sim, eu fui para a Estônia, por isso que eu tenho uma bandeira da Estônia, que é a bandeira do Grêmio. Loucura, cheguei na Estônia, fui cobrir uma Supercopa da Europa. Atlético de Madrid, Real Madrid em 2018. E aí tava voltando da Estônia, olha, já entrei em nada a ver. Tava voltando da Estônia e cheguei no aeroporto e eu vi isso aqui, eu disse aqui, gente, a bandeira do Grêmio, comprei. E é a bandeira da Estônia, essa aqui veio lá da Estônia mesmo. Mas vamos lá, vamos falar sobre a vitória do Grêmio, e se você é gremista, sempre muito bem-vindo por aqui, ainda mais no dia que a gente tá feliz que o Grêmio ganhou, e que, na minha opinião, fez o melhor jogo da era Luiz Castro. Antes de falar sobre o jogo, eu vou contar para vocês bastidores. O jogo começou às 1h30 da manhã aqui em Madrid, tá? E eu tinha feito uma enquete lá no Instagram, perguntando se valia a pena ficar acordado ou não para assistir o jogo, e a maioria disse que sim, Tati, fica acordado. Então, fiquei. Assisti o primeiro tempo. O primeiro tempo termina 2-1 pro Botafogo. E aí eu entro no meu modo... ficar acordada até 3h30 da manhã ou mais, né? Porque quando eu fui dormir já era 2 e alguma coisa, era 2h30. Era já quase 3 da manhã. E ainda tinha o segundo tempo, né? Porque o jogo tinha começado 1h30, não, era umas 2h15 por aí. 2 e pouquinho. E aí eu falei, não, eu vou só assistir o primeiro tempo, porque vai ser isso aí, né? O que o Grêmio vai me entregar é isso, vou ficar acordado pra ver o Grêmio perder de novo, não vou dormir. Aí fui dormir e o quê? A Grêmio fez 5-3 no Botafogo. Foi uma alegria na manhã de hoje, quando eu peguei o telefone e digo, vou ver o resultado, vou ver o resultado. Hat-trick do Carlos Vinícius, faz a pose. Enfim, depois desse bastidor, vamos falar sobre o jogo. Repito, para mim, a melhor vitória da era Luiz Castro. Eu fui assistir o segundo tempo agora de manhã. E tem vários pontos que a gente pode levantar desse jogo, mas tem que começar falando do hat-trick de Carlos Vinícius. Profissão centroavante. Tem alguns centroavantes que eles encaixam naturalmente no sistema, no ecossistema, no habitat Grêmio, e outros não conseguem fazer isso, por melhores que sejam, né? E aí eu tô até tirando o Luis Soares dessa conta, porque estamos falando de um extra classe, de uma outra coisa. Mas os centroavantes mortais, alguns chegam no Grêmio e não encaixam por diferentes motivos. Cara, o Carlos Vinícius nasceu para ser centroavante do Grêmio. Ele é aquele centroavante que, se ele tá na área, tu sabe que ele vai chutar. E a maioria das vezes que ele chutar vai ir pro alvo, né? Porque o cara nasceu pra fazer gol. E depois que ele tem aquele quê de centroavante que a gente gosta no Grêmio, que ele incomoda o adversário, sabe? Que incomoda. E isso aí, quando deu o match, e cara, assim, o hat-trick dele no jogo foi o primeiro gol, que foi no primeiro tempo, quando o Grêmio tava perdendo, né? O gol dele foi o gol de empate. É um gol de cara que vive na área, ser humano de área, centroavante de área, o cara que sabe o que tem que fazer quando tá dentro da área. O segundo, já vou falar sobre o Amuso, é um cruzamento do Amuso com um gol de cabeça, de centroavante. E o terceiro é um gol de pênalti muito bem cobrado. Cara, o Carlos Vinícius, assim, é o tipo de centroavante que nasceu para jogar no Grêmio. São 20 gols em 22 jogos, 22 participações em gols em 22 jogos com a camisa do Grêmio. Hat-trick nesse jogo contra o Botafogo. É o terceiro hat-trick dele desde que ele chegou ao Grêmio na metade do ano passado. E repito, Carlos Vinícius nasceu para ser centroavante do Grêmio, ainda bem para nós. Baita jogo do Carlos Vinícius, que foi o grande destaque da partida, mas tivemos outros destaques.
Amuso. O Amuso entrou no segundo tempo. Vamos voltar à retrospectiva aqui para falar sobre o que o Luiz Castro imaginou para esse jogo. O Botafogo vinha de golear o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro e eu estava bastante receosa. Digo, não, o Grêmio se goleou o Cruzeiro, imagina com o Grêmio. E o primeiro tempo, né, que foi o que eu assisti ao vivo, eu gostei muito da pressão que o Grêmio estava fazendo, estava incomodando o Botafogo na hora do Botafogo sair jogando. Em determinados momentos estava até funcionando. O problema é que quando passava da linha do meio de campo era um desespero defensivo do Grêmio, que continua sendo o grande problema desse Grêmio. A defesa do Grêmio é um problema há temporadas e temporadas e temporadas. Nenhum técnico conseguiu resolver isso nos últimos anos. E o Luiz Castro continua com o mesmo problema. A dupla de zaga escolhida foi Balbuena, que tá voltando de lesão agora, né? Voltou de lesão na temporada passada, enfim, tá indo. E o Wagner Leonardo, acho que era a primeira vez que eles jogavam juntos, não funcionou. Mas basicamente ninguém funciona na linha defensiva do Grêmio, então o problema é estrutural, não é já nem quase de peças, porque tanto faz quem joga sempre vai ter algum problema. O Everton, abro um pequeno parênteses pro Everton, ainda para mim não tá me convencendo. O Grêmio também tem problema com o goleiro nos últimos tempos, e também é porque tá muito exposto, mas eu acho que o Everton poderia ter feito mais nesses jogos que ele já jogou com o Grêmio. Vamos ver se com o tempo melhora, mas a linha defensiva é um problema. Os gols do Botafogo foram todos falhas defensivas do Grêmio. Para mim, o Everton poderia ter feito mais no primeiro tempo. Aí tem a lesão do Monsalve, que fez um último jogo muito bom, por isso ele foi para o time titular. O Luiz Castro tá variando muito o time do Grêmio nesse início de temporada, tá tentando encontrar qual é o time ideal do Grêmio, né? Até agora ainda não encontrou. E aí o William entra, e o segundo tempo do William é muito bom. De todos os jogadores que o Grêmio tem para ocupar essa parte de ser o cara da criação do jogo do Grêmio, o William é o melhor jogador que a gente tem. O ponto é a gente conseguir entender o quanto fisicamente o William vai estar para ter uma sequência para poder chegar a ser regular, né? Acho que ontem ele mostrou, tem um pique dele num dos últimos lances da partida, que fisicamente ele tá apto, tá bem. Acho que ontem foi o melhor jogo, talvez, do William que eu tenha visto com o Grêmio. Ele tem uma capacidade de controlar o jogo absurda, é um cara que tem uma qualidade incrível e só esse é o ponto, né? Que ele esteja fisicamente saudável para conseguir ser regular e fazer o jogo de ontem em todos os jogos que ele tiver em campo. Mas eu acho que ele é o melhor que a gente tem. Agora vamos ver essa lesão do Monsalve, que é um outro que, para mim, tem potencial mas fisicamente não consegue estar bem. O Grêmio saiu de campo vaiado, escutou vaias do seu torcedor no primeiro tempo. Cara, o segundo tempo é outra coisa. Primeiro porque saiu o Pavão e entrou o Amuso. Total respeito ao Pavão, acho que ele entrega, ele se dedica, ele vai. Mas o Amuso, desde o final do ano passado, é o ponto esquerdo titular do Grêmio, tem que ser. Porque o que ele entrega de velocidade 1 contra 1, de bola na área, daquele incansável na produção ofensiva do lado esquerdo, quando ele entra, muda o jogo. Ele e o William, para mim, mudaram o jogo ontem. Um forçado, né, que o William entrou pela lesão do Monsalve, e a decisão do Luiz Castro de colocar o Amuso no início do segundo tempo mudou o jogo, né? O Amuso dá um cruzamento pro Carlos Vinícius fazer o gol de empate no início do segundo tempo, 2-2. O Amuso dá assistência pro TT fazer o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio, que eu fiquei feliz por esse menino. Esse guri é um guri da base, assim, é o primeiro gol do TT com a camisa do Grêmio. O TT começou na base do Grêmio, né, nossa escola de pontas aí, a nossa produção infinita de pontas. Foi vendido antes de estrear com o profissional e ainda não tinha conseguido marcar ontem, foi o primeiro gol dele. E pra mim o TT... ele ainda tá entrando, esse Grêmio todo tá entrando no seu ritmo, mas assim, ele é diferente. É o ponta direito titular do Grêmio. Acho que ele tem muito, muito, muito a dar pro Grêmio, assim. Realmente, eu gosto muito do futebol do TT. O ponto que ele pode se tornar de desequilíbrio do ataque do Grêmio é um troço impressionante, assim. E como ele e o Amuso podem alimentar Carlos Vinícius, porque se a gente conseguir que os pontas, e o meio campo também, né, alimente Carlos Vinícius, o Carlos Vinícius entrega. A gente só precisa conseguir fazer isso todos os jogos, né, como a gente conseguiu fazer no segundo tempo de ontem.
A Muso, pra mim, melhora o jogo. O Edenilson entra bem também, faz o 5º gol depois de um chute do Arthur Henrique. Do André Henrique, perdão, não é Arthur Henrique. Tava pensando no Arthur e falei o nome do Arthur. Do André Henrique, um rebote e o Edenilson coloca pra dentro, é o 5 do Grêmio. O Grêmio faz 3 gols, vira o jogo em 10 minutos. O torcedor tava comemorando o terceiro, o Grêmio já faz o 4º. E depois o 5º chega no final. E o terceiro gol do Botafogo é outra falha defensiva do Grêmio. Acho que em termos individuais, Noriega, Arthur, já deu certo. Pra mim, o Noriega, se a gente tiver zagueiro, ele tem que jogar de primeiro volante, porque ele libera o Arthur de algum trabalho mais físico, mais de marcação. Ontem o Arthur estava muito marcado pelo Botafogo. O Botafogo é um grande time e a gente tem que celebrar essa vitória, porque a gente ganhou de um time muito bom. O Danilo tá jogando uma barbaridade. Mas acho que Noriega, Arthur, o Luiz Castro encontrou essa dupla aí. Acho que ela dá mais equilíbrio ao Grêmio. Na linha defensiva, os gols que o Grêmio sofre, não dá. Aqui peguei início do trabalho do Luiz Castro, né? São 8 jogos. Contra a Avenida São José, São Luís e Bagé, lá os amistosos, né? Do gauchão de pré-temporada do Grêmio. O Grêmio marcou 11 gols, sofreu 1. Contra Inter, Fluminense, Juventude e Botafogo, o Grêmio marcou 9 gols e sofreu 10. Nesse recorte, são 2 derrotas, um empate e uma vitória. Não dá, tem que arrumar o sistema defensivo para o Grêmio poder ser competitivo, senão não vai ser. Não vai ser, tá na mesma coisa do ano passado. O Caso Vinícius vai ter que entregar hat-trick todo jogo para o Grêmio poder ganhar as partidas, porque como tá jogando defensivamente, não dá. Do meio campo para frente, o Grêmio já é a máquina ofensiva que o Luiz Castro gosta de montar nos seus times. O problema é que do meio campo para trás, o Grêmio continua sendo o aguaceiro das últimas temporadas. E assim vai ficar muito difícil competir. Repito, nos últimos 4 jogos, 2 derrotas, um empate e uma vitória, o Grêmio sofreu 10 gols e marcou 9. Então tá desequilibrado, o time tá totalmente desequilibrado. Repito, acho que Noriega e Arthur vão ser os volantes do Grêmio. Acho que o William tem tudo, se tiver fisicamente bem, para ser o camisa 10. Amuso, PP e Carlos Vinícius, e TT e PP. Eu lembrei do PP do Porto, que outro dia assisti um jogo do Porto. Inclusive, beijo pro PP. TT, Amuso e Carlos Vinícius. E o ponto é linha defensiva, para mim, é uma incógnita, porque foi Balbuena, Wagner e Leonardo, os laterais têm trocado, mas falta ajuste. Até quando o Grêmio tenta só se defender para contra-atacar, que consegue fazer isso também, mesmo assim parece que parece que eles não falam o mesmo idioma, os zagueiros do Grêmio, os laterais, junto com quando transforma, digamos, em 2 linhas de 4 para defender. São idiomas diferentes. Então, acho que o Luiz Castro está começando a encontrar um Grêmio orientado ao sistema ofensivo que ele quer, mas o defensivo praticamente não existe, né? O Grêmio vai ter que continuar fazendo muito gol para conseguir ganhar seus jogos. E isso aí é complicado depender disso. Acho que é uma vitória para comemorar, para celebrar. A gente venceu um adversário complicado, que era o Botafogo. Repito que fez 4 no Cruzeiro na estreia. O Grêmio precisava voltar a vencer para dar tranquilidade, para dar confiança, para o Luiz Castro não entrar nesse período que já se estava colocando aí muitas incógnitas no trabalho dele. Acho que ele tem muito a fazer, mas são apenas 8 jogos, é um mês e pouco, um mês de trabalho do Luiz Castro. Tem que dar um pouco de tempo ainda. É difícil dar tempo, o futebol brasileiro é complicado, mas tem que dar, porque não dá para ficar trocando de técnico todo momento. E eu acho que o Grêmio tem fatores humanos, né? Tem jogadores, tem peças para fazer melhor, mas falta muito trabalho, principalmente no sistema defensivo. Mas é uma vitória importante para respirar, para tirar um pouco do negócio, para fazer eu ficar acordada até as 3 da manhã no próximo jogo. Mas o próximo jogo é o Gauchão, é mais cedo, então é mais fácil. Porque nessa vez não fiquei, não acreditei, hein? Obrigada, Grêmio, por fazer eu acreditar no próximo jogo. E vamos ver o que vai ser. Agora, pontos muito positivos e o ponto negativo, que é o nosso sistema defensivo, que a gente já sabe como é que funciona. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e não estão inscritos, se inscrevam, deixem o like, comentem. E se você é gremista, passe esse vídeo para mais gremistas, para comentarem e falarmos juntos aqui de Grêmio. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.